Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Pão Nosso. Hoje nós vamos dar continuidade aos temas do Evangelho. Mas antes vamos começar fazendo a nossa oração. Então eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Agradecer a Ele por esta oportunidade bendita de estarmos juntos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para aprendermos e relembrarmos um pouco mais do Teu Evangelho, essa obra tão bonita que Tu nos presenteou através do nosso Mestre amado Jesus. Que possamos, Senhor, usufruir deste momento da melhor forma, para que também venha a ser o nosso tratamento espiritual, que possamos sair deste momento renovados, animados, consolados, esclarecidos e intuídos para o melhor prosseguir contigo. Te agradecemos infinitamente mais uma vez por tudo que nos oferece e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o finalzinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E nós vamos tratar hoje dos itens 17 e 18, que fala sobre a piedade. Então, para começar, eu escolhi a primeira frase do primeiro parágrafo do item 17, que diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Eu trouxe essa frase para começar a nossa reflexão, para nós termos uma ideia da grandeza e magnitude dessa virtude que é a piedade, né? Então o Espírito Miguel, que é o que traz esse item 17 para nós, ele começa com essa frase: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Por quê? A piedade, ele continua dizendo, que é a primeira irmã da caridade, que nós sabemos que é a virtude que nos conduz a Deus. Mas, afinal, o que é a piedade? Que sentimento é esse? Que virtude é essa que tanto falamos, ouvimos falar, mas o que de fato é a piedade? Em alguns dicionários, traz a seguinte definição: compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, ou ainda misericórdia, né? Então a piedade, ela é aquele sentimento íntimo, profundo, da gente se solidarizar com a dor, né, do nosso próximo, do nosso semelhante. É a empatia e a simpatia por aquela dor daquele ser que passa por aquela dificuldade, né? Nós vamos ver no decorrer
da reflexão de hoje, né, o que é a verdadeira piedade, né, os benefícios que ela traz para o próximo, né, para quem está ali recebendo e principalmente para quem está ofertando. Então, continuando, agora vou mostrar para vocês o conceito que o Espírito Miguel nos traz da piedade. É um conceito muito bonito e profundo. Ele nos diz assim: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento significa esquecer-se de si mesmo. Esse esquecimento e essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude mais sublime, aquela que Jesus sempre exerceu em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, meus amigos, o que o Espírito Miguel nos diz da piedade? Né? Que a piedade nada mais é do que o amor, né? Por isso, ela é irmã da caridade. Ela é a primeira irmã da caridade. Nós vamos entender um pouco mais nas próximas falas, né? Mas ela é o amor desdobrado em várias formas, em vários outros sentimentos e virtudes. Como disse o Espírito Miguel, o amor é devotamento. O devotamento significa esquecer-se de si mesmo. E que tudo isso nos leva à verdadeira piedade, que é a piedade que nos exemplificou o nosso Mestre Jesus na sua trajetória aqui pelo nosso orbe. Podemos citar diversos exemplos, passagens que temos no Evangelho do nosso Mestre querido, exemplificando para nós, né, a verdadeira piedade. Mas vamos citar, por exemplo, a passagem do apedrejamento da mulher que foi pega em adultério, né? O que o Mestre fez? Ele se colocou no lugar, como ele sempre fazia, né? O que ele disse para ela? Né? Eu não te condeno, né? Vá e não peques mais. Por que o Mestre agiu dessa forma? Mesmo ele estando já na condição de um espírito perfeito, na sua grande humildade, ele se enxergava como igual a nós, né? E nesse momento, ele se põe no lugar daquela mulher, né? Imaginando se fosse ele, né? Imaginando, podendo ele estar naquela situação. Então, nesse momento, ele usa ali do sentimento de piedade, né, com aquela irmã e diz: eu não te condenarei, né, pode ir. E vários outros exemplos do cobrador de impostos, né, o Zaqueu, que muitos o maldiziam, né, que não era boa pessoa, ficaram admirados do Mestre, dirigia a palavra a ele dizendo que ia ter com ele na casa dele, mas logo ele, né, que era mal visto por cobrar impostos, mas o Cristo sabia do coração dele, né? E dando mais uma lição ali, ele se dirige a ele dizendo que naquele dia faria uma visita na casa dele, se colocando no lugar dele, que estava pensando que ele nem ia ser visto pelo Mestre, né? Então, nesse momento, mais um exemplo da piedade do Cristo
né, se colocando no lugar ali do Zaqueu, imaginando o que ele sentia, né, e se dirigiu a ele. Então, ele, como nosso exemplo, nosso modelo e guia, conforme diz o Livro dos Espíritos, veio para nos inspirar. E é nele, no nosso Mestre Jesus, que nós temos que pensar e lembrar diante de todas as oportunidades que aparecem, todas as situações que vêm até nós no nosso dia a dia. Então, que nós possamos lembrar, estudar o Evangelho de Jesus para que possamos agir da melhor forma e não perder a oportunidade, né, de estar exercitando essas virtudes que podem ainda ser pequenas em nós, mas que nós temos o potencial de aumentar bem mais cada virtude que Deus depositou a sementinha em nós. Então, continuando, no final desse parágrafo, o Evangelho nos alerta que quando o amor, né, essa doutrina de Jesus, que nada mais é que o amor, for revivida da sua forma primitiva por todos os povos, a felicidade estará na terra e aí sim reinará a concórdia, a paz e o amor. No próximo parágrafo, continuando, o Espírito Miguel nos traz a visão da piedade versus o orgulho e o egoísmo. Olha o que ele nos fala. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e orgulho, o sentimento que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Então, o Espírito Miguel vem nos trazer, né, mais um benefício da piedade. Olha o que o sentimento da piedade nos ajuda. Ele nos ajuda a domar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. A piedade, muitas vezes, pode nos trazer um sentimento de melancolia? Pode. Ela pode afetar a nossa vibração? Pode. Então, essa piedade que fala o Espírito Miguel, que vem nos ajudar a combater o nosso orgulho e nosso egoísmo, é aquela piedade que nos comove verdadeiramente, profundamente, né? É aquela piedade, aquela compaixão que faz com que nós não consigamos passar por aquela situação ou por aquela pessoa sem parar e estender a mão, oferecer ajuda. Essa é a piedade que o Espírito Miguel vem nos falar no Evangelho, que chega tanto a nos comover que somos incapazes de simplesmente ver e passar desapercebido. Essa piedade é um sentimento tão forte que nos impulsiona, né, a estender a mão naquele momento e muitas vezes também nos faz derramar lágrimas, né? E o que o Evangelho nos orienta é que nós jamais abafemos esse sentimento em nosso coração. Jamais.
busquemos evitar esse tipo de emoção, porque existe também essa situação, como nós vamos ver no próximo slide, né? Ele diz que jamais abafemos esse sentimento para que não nos igualemos aos egoístas endurecidos, que muitas vezes preferem evitar o contato com certa aflição para que aquela aflição não venha perturbar a sua paz, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Ou já presenciaram situações dessa, que a pessoa vê ali um irmão em aflição, né, num desconforto, numa dificuldade, e até vira para o lado, assim, para outra pessoa e fala: fulano, vai lá, vai lá, porque se eu for lá, eu vou chorar, eu não vou aguentar, eu vou ficar triste, eu vou ficar abalado, né? E terceiriza aquela oportunidade. Mas qual o problema da gente chorar ali junto daquele irmão, né? O Evangelho nos orienta que nós não tenhamos medo, né, desse sentimento, do que a piedade pode nos trazer a princípio, assim, a primeira face. Porque por trás disso, os benefícios que nós vamos ver no próximo slide são muito mais revigorantes e muito mais, como posso dizer, muito mais cheio de alegria. Então, o Evangelho nos diz que o que nós devemos temer é a indiferença no momento que a gente podia ser útil. Isso sim a gente deve temer, né? O sentimento de ser indiferente naquele momento em que nos é dada a oportunidade de ser útil. Porque o Evangelho nos diz que essa tranquilidade que achamos que é uma tranquilidade por não se envolver naquele conflito é uma tranquilidade, uma falsa tranquilidade. Ele compara como as águas do Mar Morto, que na superfície são limpas e bonitas, né? Mas que se remexer, o fundo é um lodaçal fétido, né? Então é uma falsa tranquilidade. Ele compara essa nossa tranquilidade, né? Ele faz essa comparação com as águas do Mar Morto para nos elucidar que no fundo nós não vamos ficar tranquilos, né? Então, aqui no próximo slide, como eu disse, Miguel vem nos dizer, né, ainda falando dessa questão da perturbação que a piedade pode trazer, ele nos diz que a piedade, porém, está muito longe de causar a perturbação e o aborrecimento, que tanto apavoram o egoísta. Como eu estava falando, a piedade pode trazer um sentimento de melancolia? Pode. Ela pode nos abalar profundamente? Sim, é natural, né? Pode mudar a nossa vibração, né, nos deixando muitas vezes angustiados também? Pode. Mas, em contrapartida, em compensação a isso, a alegria do resultado que nós colhemos, né? Porque, vejam bem,
Já pararam para imaginar, num momento desse, numa situação dessa, que você vê um irmão necessitado ali, muitas vezes só de que estendamos a mão, para ele numa aflição ali que parece não ter fim, e nós simplesmente, com o sentimento da piedade, podemos trazer de volta um sorriso, ou de repente trazer a coragem, né, e a esperança que ele tanto necessita naquele momento, e que muitas vezes não fosse esse estender de mãos, ele imaginaria impossível. Já imaginou, parou para pensar o que é trazer a coragem e a esperança de volta a uma pessoa que está desesperançada? E através de um sorriso, ou até mesmo de lágrimas, de agradecimento a Deus por ter naquele momento nos feito parar ali e prestar aquele auxílio. Então, o que o Evangelho nos fala é que essa sensação dessa alegria que a piedade nos traz, com toda certeza, pela profundidade e pela intensidade que vem acompanhado desse sentimento da piedade, paga, né? E nos faz esquecer de nós mesmos, como mostrou nos primeiros slides, né? Essa é a verdadeira piedade. Naquele momento, a gente esquece a nossa tristeza, a nossa dor, né? Muitas vezes somos tocados ali por aquela tristeza, mas a alegria vem, né? O sentimento ali de gratidão cobre essa momentânea tristeza que, porventura, algumas pessoas possam vir ter. Então, a piedade, ele finaliza esse parágrafo, esse item, na verdade, é um estado de profunda reflexão, sim, mas é um estado celeste precursor da caridade, a primeira das virtudes de quem é irmã, cujos benefícios prepara e enobrece. Então, chegamos na melhor parte. A piedade, se você teve a oportunidade de experimentar esse sentimento, ele é o sentimento que antecede a ação, a caridade. Então, por isso que ela é a primeira irmã da caridade, né? Pode trazer, como eu falei, algumas reflexões, algumas hesitações, alguns receios, né? Mas ela é a precursora da caridade, né? É através da piedade que nós vamos ter a chance, né? A oportunidade de nos enobrecer através da caridade. A piedade nos prepara, é um preparo ali, né? Primeiro você se depara com aquela situação, vem aquele sentimento de piedade, né? E se a gente chega a executar, é porque nós conseguimos ali sentir a verdadeira piedade. Pois quando a gente passa pela situação e não nos comovemos ao ponto de parar, não era piedade, não era a verdadeira piedade, era algum outro sentimento. Mas a verdadeira piedade, como eu disse, ela nos comove e nos para o próximo passo, que é a caridade. Então agora nós vamos assistir um pequeno vídeo, 3 minutinhos, que muitos de vocês já devem ter visto, que ele é muito conhecido, né?
mas que retrata bem essa questão da piedade, né? De se colocar ali na situação de imaginar qual é a dificuldade do nosso próximo, né? Então vamos assistir este vídeo. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรDificuldade alheia, né? E no vídeo, o que aconteceu? O rapaz de longe observa a criança, né, que estava ali cometendo um ato infracionário, mas qual o pensamento dele? Qual foi o sentimento? O que ele pensou? O pensamento dele de que aquela criança podia estar passando por uma dificuldade, né? Se colocar no lugar daquela criança, porque uma criança está ali, né, roubando. E qual foi a ação dele? A reação? Se aproximar e perguntar. Então, naquele momento,
através do sentimento da piedade e da empatia, né, de se colocar ali no lugar daquela criança, fez com que ele acreditasse e ajudasse, né, sem pretensão nenhuma, pelo simples fato que ele se sentiu tocado por aquela cena daquela criança, né, e teve o sentimento de se colocar no lugar e averiguar a situação e acabou ajudando, sem pensar que 30 anos depois ele estaria numa situação de necessitar da piedade, né? Então, quando eu disse das alegrias que vêm com a consequência, como consequência da execução da piedade, esse vídeo retrata bem, né? Pois que 30 anos depois, aquele que teve a piedade necessita, né, da piedade e colhe ali os frutos. Agora a criança, que é o médico, né, podendo ter ali, sentir a gratidão de ter ajudado aquele que lhe ajudou, né? Então, tudo parte desse sentimento da piedade. Ele é o primeiro, né? Como disse aqui, ele é o precursor. Então, para encerrar nossa reflexão de hoje, nós vamos acompanhar aqui na íntegra uma carta de um espírito protetor, ditada em Paris, que vem para fechar, que tem a ver também com o vídeo, tá, para fazer uma relação com o vídeo e com o nosso tema de hoje, tá? Então vamos lá. É o item 18, tá, pessoal, desse capítulo, que é intitulado Os Órfãos. Então vamos lá. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser sozinho e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos motivar a servir-lhes de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha desamparada, impedir que padeça fome e frio, conduzir-lhe a alma para não se extraviar no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude já não seria caridade, mas um dever. Portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, nem essa esmola que queima a mão de quem recebe, pois vossas migalhas são frequentemente bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se no casebre a moléstia e a miséria não esperassem por elas? Dai delicadamente, agregai à ajuda o mais precioso de todos os benefícios: uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai o tom de proteção que revira a lâmina no coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalhais por vós e para os vossos. No Espírito Protetor. Então, com essa mensagem que nos faz refletir sobre esse tema da piedade, através dos órfãos da terra, né? Os órfãos que não são poucos. E essa orfandade pode ser de diversas formas, né? Órfão
de oportunidade, órfão, de conhecimento, né? Como a criança ali no vídeo, apesar de ter uma mãe, naquele momento estava como um órfão, né? E que aquele homem estava com a oportunidade de ser ali o pai. Então, muitas vezes, essas pessoas que cruzam nosso caminho, os órfãos de todas as espécies, são a nossa oportunidade, muitas vezes, né, de resgatar um débito. Muitas vezes esses órfãos que chegam até nós, né, foram espíritos amigos, queridos, em outras encarnações. Então, que nós possamos guardar essa reflexão e essa lição dada através desse relato, onde esse Espírito Protetor nos diz que a divina caridade é poder ajudar qualquer ser que precise. Então, dessa forma, eu peço que vocês possam pausar o vídeo para pegar, quem quiser, a jarra ou o copo com águas, pois nós vamos fazer a nossa prece final, vamos fazer uma vibração, né, para o nosso lar, para o nosso planeta, e que as nossas águas possam ser magnetizadas pelos nossos anjos guardiões. Então vocês podem lá pegar a água para colocar aí. Então, nesse momento, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando os nossos melhores pensamentos e sentimentos, mais uma vez, a Deus, o nosso Criador, o Senhor da vida, o amor maior. Tu, Senhor, que nos presenteia todos os dias, a Ti queremos agradecer, Pai amado, por tantas bênçãos, as quais muitas vezes, muitas delas não conseguimos entender. E nesse momento, Senhor, nós Te pedimos humildemente que possa abençoar o nosso lar, o lar dos nossos vizinhos, o lar dos nossos amigos, parentes, entes queridos, e também, Senhor, o lar daqueles não tão queridos. Possa abençoar os nossos inimigos. Que Tu possa, Senhor, através dos Teus anjos guardiões, abençoar a nossa água, para que ela venha nos fortalecer nesse momento, muitas vezes de angústia, de aflição, nesse momento de distanciamento social. Que essa água, Senhor, possa adentrar o nosso corpo como um remédio, como uma injeção de ânimo, de alegria, de coragem e de fé. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo que nos dá e rogamos, Senhor, que Tu possas permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, né? E até semana que vem, terça-feira, neste mesmo horário. Nós vamos estar disponibilizando também para quem quiser assistir depois. Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima.